Você sabe qual é a diferença entre burnout e depressão? Então fica comigo no vídeo de hoje porque eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Nos últimos anos, nós temos tido informações de que 30% da população mundial sofre da síndrome de burnout e de depressão. Olha só, é importante que nós saibamos, compreendamos que estes assuntos são assuntos muito sérios, que precisa de uma compreensão maior, porque nos últimos anos o aumento do sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, às exigências sociais e à sobrecarga emocional tem levado muita gente, muitas pessoas a experimentar um estado profundo de esgotamento e de desânimo. Veja bem, entre os quadros mais comuns que são também mais frequentes do nosso dia a dia e são frequentemente também confundidos, estão o burnout e a depressão. Embora compartilhem alguns sintomas, eles trata-se de condições distintas, com origem distintas, com dinâmica distinta e implicações também distintas. Compreender essa diferença faz todo sentido, porque não é apenas uma questão técnica. Compreender tudo isso não é apenas uma questão de conhecimento teórico, mas é essencial para o diagnóstico correto, para o tratamento adequado e, principalmente, para a restauração da saúde emocional, da qualidade de vida e do equilíbrio emocional. Veja bem, o que é o burnout? Burnout é um termo que foi cunhado muito recentemente, que é conhecido também como a síndrome do esgotamento profissional, e é um estado de exaustão física, de uma exaustão emocional e também de uma exaustão mental, causado muitas vezes por estresse, um estresse crônico relacionado ao trabalho ou atividades outras que tenha autodemanda. O que nós geralmente trabalhamos com essa questão é que ele surge quando há um desequilíbrio prolongado entre as exigências externas e a capacidade interna de lidar com essas exigências. Muitas vezes nós temos, vamos dizer assim, descoberto algumas características que são próprias do burnout, como a exaustão emocional, ou seja, a sensação constante de cansaço, de fadiga, de perda de energia. É como se você fosse uma vela e que o seu pavio já está no final, já foi usado o máximo. É assim que você se sente. Então, essa despersonalização, ou seja, o distanciamento das atividades, o distanciamento mental do foco do seu trabalho, aquela frieza, aquele cinismo diante das atividades que você tem que fazer. E a baixa, logicamente, leva a baixa produção ou realização profissional,
causando assim um sentimento de ineficácia, causando um sentimento de frustração. Não é? Então, o burnout está diretamente ligado ao contexto do desempenho. Desempenho, seja este profissional, ministerial ou de cuidadores, né, de pessoas. Agora, vamos para o conceito de depressão. A depressão, ela é um transtorno psicológico que é caracterizado por uma alteração no humor, que afeta profundamente e persistentemente os seus pensamentos, as suas emoções, o seu comportamento e também as funções físicas do indivíduo. Diferente do burnout, a depressão não está limitada a um contexto específico. Ela é generalizada, ela permeia todas as áreas da vida. Então, a síndrome mais comum, ou os sintomas, melhor dizendo, mais comuns desse transtorno é aquela tristeza profunda que o indivíduo sente e que é persistente, aquela perda de interesse ou prazer pelas coisas ou pela vida, aquela fadiga constante que acompanha a pessoa durante todo o dia, alterações no sono, alterações no apetite, sentimento de culpa, de ineficiência, de inutilidade e de desesperança. A depressão é uma condição clínica que exige atenção cuidadosa e profissional. E muitas vezes precisa que haja uma intervenção profissional nessa área. Então, qual a diferença entre o burnout e a depressão? Vamos fazer aqui uma avaliação rápida. No aspecto quanto à sua origem, o burnout ele tem origem no trabalho e na sobrecarga. A depressão ela é multifatorial, ou seja, ela tem o sentido biológico, ela tem a sua origem no sistema psicológico da pessoa, nos relacionamentos sociais. Quanto ao alcance desse sintoma ou desse transtorno, o caso do burnout ele é específico, ou seja, é ligado mais ao trabalho, à atividade laboral. Enquanto a depressão, ela é global, ela existe em todas as áreas da sua vida, ela atinge todas as áreas da sua vida. Quanto àquela emoção, vamos dizer assim, dominante, o burnout ele é caracterizado por um esgotamento. Já a depressão, ela é caracterizada por uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda. Mas, quanto à recuperação? No caso do burnout, um afastamento temporário, um ajuste na rotina já resolve grande parte, quando ela ainda está no início. Agora, a depressão, ela exige um tratamento psicológico e psiquiátrico. Não basta apenas conselho, não basta apenas ser ouvido. Tem que ser tratado, porque aí precisa de medicamento. Por isso, nós orientamos sempre a procura de um psiquiatra, que é o profissional capacitado para trazer os medicamentos e receitar medicamentos necessários para a solução desse problema. Agora, se nós fôssemos fazer um resumo em uma frase do que é um e do que é outro, nós poderíamos dizer que o burnout, ele diz assim: não aguento mais isso. Enquanto a depressão, ela diz: eu não aguento mais nada.
Veja a diferença. Mas como o burnout pode evoluir para a depressão? Olha, toda síndrome ou todo transtorno precisa ser acompanhado para não evoluir. Um dos pontos mais importantes nessa questão de problemas mentais, né, ou transtornos mentais, é que o burnout, quando não tratado, ele pode evoluir para uma depressão. Saiba disso. O processo geralmente ocorre assim. A pessoa tem uma sobrecarga de trabalho constante, que não consegue dar conta, há um esgotamento emocional, que por sua vez leva a uma perda de motivação, há aquela sensação de fracasso por causa disso, esse fracasso leva a um desânimo generalizado e o quadro depressivo começa a se apresentar. Ou seja, o burnout pode ser a porta de entrada para uma depressão. Mas quais são as causas, tanto do burnout quanto da depressão? No burnout, a causa, ou são pelo menos 5 causas principais. Vamos elencar aqui. Sobrecarga contínua, ou seja, você tem um excesso de tarefa sem tempo de recuperação, uma falta de reconhecimento, ou seja, você faz tudo, faz o melhor, você se doa verdadeiramente por aquela causa e você não é reconhecido. Pressão por desempenho, por mais que você faça algo dentro do seu trabalho, da sua área profissional, as expectativas são altas e a cobrança são intensa diante daquele trabalho. A falta de propósito, ou seja, quando há uma desconexão entre o que você faz e aquilo que você acredita. E, em quinto lugar, aqui o desequilíbrio emocional, que é justamente a vida centrada apenas no trabalho, sem ter uma vida social, sem ter um momento para si. Ou você está focado no trabalho, ou você está focado no cuidado com outras pessoas. E isso acarreta esses males. Mas quanto à depressão, quais as causas da depressão? As causas da depressão, ela tem origem, como nós já falamos, multifatorial. O que quer dizer isso? São fatores diversos. Por exemplo, fatores biológicos. A pessoa, ela começa a ter depressão dentro daquele sentido biológico, ou seja, alterações neuroquímicas, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, elas são atingidas e ficam desequilibradas. Os fatores psicológicos são os traumas, a baixa autoestima, a padrões negativos que lhe acompanham. Fatores sociais são aqueles isolamentos, né? Quando você tem uma perda também, quando há um conflito dentro do seu ambiente de trabalho, e os fatores existenciais, que é a falta de sentido da vida, a falta de conhecimento de si próprio, aquele vazio interior que causa muitos males. Então, esses são os principais sintomas. Alguns sintomas aqui que se confundem. Por exemplo, desmotivação, dificuldade em concentração, irritabilidade, queda da produtividade. Nos dois sentidos existem esses sintomas. Agora é preciso ver o contexto para não confundir um que é mais simples de resolver com o outro que é mais complexo. Precisamos entender isso. Mas há alguma forma da gente diferenciar? Sim. No burnout, se você tira a pessoa do ambiente de trabalho,
dá um alívio fora daquele ambiente, um foco mais na exaustão profissional, ou seja, evita trabalhos mais pesados. Quando tiver aquele cinismo direcionado ao trabalho, pare um pouco, deixe para resolver um outro momento. Nesse sentido, você fazendo isso, há aquele alívio na atenção do problema. Agora, a depressão, você nota quando há uma tristeza persistente em qualquer ambiente, em qualquer contexto, onde há uma perda de prazer generalizado. A pessoa não tem mais prazer nem de se levantar. E quando há uma sensação de vazio constante, em que tudo que ela fala expõe esse sentimento tão triste, certo? Esses são os sintomas que diferenciam. E agora nós vamos ver as implicações emocionais. Quanto às implicações emocionais no burnout, você vai notar que a sensação de esgotamento contínuo, a perda de motivação em fazer algo, a dificuldade de se engajar em um grupo, em um ambiente. Já a depressão você vai notar pela desesperança profunda. A pessoa não tem mais esperança de vida, ela perde o sentido da vida, ela acha que a sua autoimagem negativa não faz sentido continuar vivendo. O mundo para ela não tem mais valor, não tem mais sentido, e ela pensa em coisas muito difíceis de nós aceitarmos como normal, como comum. Então precisamos observar essas condições. Essas síndromes ou sintomas, elas causam impactos em outro ambiente? Sim, principalmente nos relacionamentos. Quando a pessoa está com a síndrome do burnout, ela tem uma irritabilidade, ela fica mais impaciente, ela tem um distanciamento temporário do seu parceiro, da sua parceira, do seu meio de comunicação e relacionamento. Já aquele sintoma da depressão, ele já causa uma outra condição, é o isolamento social, a desconexão emocional, para ela tanto faz quanto tanto fez, dificuldade de sentir prazer da convivência com outras pessoas, ela só quer se isolar, ela só quer se retrair cada vez mais. Esses sintomas, esses impactos são muito fortes no relacionamento. Olha, quando a gente fala em burnout e depressão, nós logo notamos um grupo que é altamente vulnerável a esses sintomas, que são os líderes religiosos e os cuidadores de pessoas com problemas, com certa vulnerabilidade. Essas pessoas, elas são vulneráveis como pastores, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, né? Líderes espirituais, eles sofrem muito com isso. Por quê? Porque carregamos uma responsabilidade muito grande da vida das pessoas sobre nós. Temos muitas vezes dificuldades de demonstrar fragilidade. E um outro ponto importante é que muitas vezes nós negligenciamos nosso próprio cuidado. Por isso recomendamos que cada profissional tenha um outro que possa lhe ajudar. Por exemplo, nós pastores temos outros pastores que nos auxiliam, que nos ouvem. É mais difícil esse caso, tanto que eu estou, no nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre a solidão do ministério pastoral. Porque vocês vão ver o quanto é difícil essa questão. E tem aquela dificuldade de reconhecer que somos carentes dessa questão também, que precisamos tratar e nos autocuidar, não é? Então, no burnout, as
forças se esgotam por excesso de dedicação, de demanda, muitas vezes, e na depressão elas perdem o sentido daquilo que antes motivava. Então, isso precisamos ter muito cuidado, certo? Nunca fique só. Você que é um profissional, você que cuida de alguém, nunca fique só. Procure um profissional da área de saúde mental para te acompanhar. Psicanalista tem o seu psicanalista. Psicólogo tem seu psicólogo. Médico tem seu médico, né? Psiquiatra tem o seu psiquiatra também. Todos eles têm que ter alguém que o ajude, que o ouça, que é importante. Toda pessoa que passa por um sintoma de síndrome de transtorno mental, a primeira coisa que faz e que acontece muitas vezes em todas as áreas, é a negação. Quando você nega que tem aquele problema, o problema tende a evoluir. No caso do burnout, um dos maiores riscos desse caso é não reconhecer o problema. Frase como, isso é só um cansaço, ou isso vai passar, ou eu preciso ser forte para continuar o meu trabalho. Tudo isso pode atrasar o cuidado e agravar o problema. Então, há alguns caminhos para o cuidado e a recuperação. No caso do burnout, como nós já falamos, uma redução da carga, um estabelecimento de limites, um afastamento daquela área, melhor dizendo, uma reorganização da sua rotina, pode resolver tranquilamente. No caso da depressão, uma psicoterapia, um acompanhamento médico especializado quando necessário, um suporte emocional, quer seja da família, quer seja da igreja, quer seja do profissional da área de saúde mental, e a reconstrução dos sentidos da vida para você. Então é importante o autocuidado, porque no descanso adequado, na alimentação equilibrada, no espaço de lazer, na conexão conexão emocional mais saudável, tudo isso ajuda. Precisamos ter uma visão integrativa do problema. O ser humano não é apenas produtivo, ele é emocional, ele é relacional e ele é espiritual. Isso leva ao colapso. Por quê? Porque o equilíbrio, ele envolve produzir sem se esgotar, envolve cuidar sem se anular, envolve servir sem se perder. Por isso, queridos, nós sempre recomendamos algo que é importante. Tanto o burnout quanto a depressão são sinais de que algo dentro do indivíduo precisa ser ajustado, precisa ser ouvido. E enquanto o burnout aponta para um excesso de exigência externa, a depressão revela um sofrimento interno intenso, profundo e abrangente. Então, entender essa diferença é fundamental para evitar confusões e buscar a solução o mais rápido possível, o cuidado adequado. Mais do que tratar sintomas, é necessário compreender as causas, respeitar os limites, né? Reconstruir o equilíbrio emocional. Vivemos em uma cultura, veja só, vivemos em uma cultura em que cuidar da mente é importante. E que essa nossa cultura que valoriza o desempenho, negligencia os cuidados do ser, e ao mesmo tempo buscar a verdadeira saúde não está em produzir mais, mas em ser mais eficiente, em viver de forma equilibrada. O nosso mundo, ele
oferece os dois aspectos. Você pode se intensificar num e se prejudicar, ou você pode caminhar com o outro, não ser tão eficiente, mas é mais saudável, certo? Justamente porque o mundo exige uma eficiência sobre-humana, e isso acarreta problema. Em última análise, cuidar da mente não é sinal de fraqueza. Cuidar da mente é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com todos aqueles que dependem de você. Tá certo? Então, vamos entender essa questão com o seguinte ponto. Ninguém consegue sustentar uma vida saudável se estando por fora, se por dentro ela está entrando em um colapso emocional. Então, para que haja ajuda aos outros, precisamos estar organizados, equilibrados e saudáveis para ajudar as outras pessoas. Tá certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, fale o que você está achando, se você já está passando por essa experiência, conte para a gente. Nós temos o maior prazer em ajudar. Nós ficamos por aqui, eu te espero no nosso próximo vídeo.